a convite da Wake Music, uma empresa de sonorização aqui de São Paulo, para fazer Flor da Vida. Estamos lá com um palco com bastante grave, ó. Teremos torre de delay com subaéreo, e é sobre esse sistema que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Aqui então está o palco principal. Todo o sistema de som foi desenvolvido lá pelo Gilberto Monteiro, da New Box, uma empresa de Ribeirão Preto, tá? Conhecida como NBA, New Box Acoustic. Aqui então tem o line, 12 polegadas e 2 guias, tudo Beyman, usando Beyman, né? Então 15 caixas nessa coluna. Subs também New Box. Neste caso aqui está usando o JBL 800, então são 2 falantes em band pass. E aqui nós temos um cluster com 3 caixas e 12 colunas, tá? Então 36 caixas, 72 falantes fazendo essa frente aqui. Aí os front fuse também é exatamente a mesma caixa que está lá no line. Então aqui um 12 com 2 guias. E outra coisa legal aqui, ó, nesse paredão de grave, estamos usando 12 canal de processamento. Ou melhor, 6 canais de processamento simétricos, né? Então canal 1, aí o canal 2, canal 3, canal 4, canal 5 e canal 6. Qual é a ideia? Eu consigo manter zerado o tempo do meio e eu vou dando atrasos, ó. Então atraso um pouco essa, depois eu vou atrasando, como se eu estivesse fazendo um arc assim, ó. Entendeu? Então eu faço isso eletricamente no processador. Qual é a ideia? Eu tenho um paredão que ele vai fazer um rastro muito grande no meio da pista. Então a soma geral, né, o ganho principal desse sistema está bem no meio, assim, né? Então a ideia eu poderia ter feito isso mecânico, até eu tinha espaço aqui nessa festa para fazer isso, mas a gente aproveitou aqui 30, o visual também. Então ao invés de fazer isso mecânico, que tecnicamente seria melhor, a gente está fazendo elétrico. Então esse atraso é feito no delay no processamento, para fazer essa coluna daqui. Então eu consigo fazer com que o grave abra um pouquinho mais. Só que para eu abrir o grave, eu perco no meio, né? Eu perco esse PL. E aí por isso as torres de delay estão lá elas, ó, para complementar a pista. Então eu consigo pegar toda essa capacidade de grave que eu tenho aqui, distribuir melhor aqui na frente. Eu ainda mantenho um tiro longo porque eu tenho muita soma aqui no meio. E depois dali do delay para lá, quem faz são aquelas caixas traseiras. O sinal nasce aqui em cima, CDJ não chegaram ainda, depois eu trago ela para vocês. Mas a gente está usando então um sistema de boot da New Box também, 2 6 polegadas e um driver. Então temos 6 caixas. E o sub é exatamente igual que a gente está usando no PA, que está bem aqui na frente. Então, como não é preciso muito sub aqui, porque vaza, né, o que está do PA, a gente botou um do lado um do outro, com 215 também, e uma torre de um lado, uma torre do outro. Então o sinal nasce na CDJ e vai aqui para baixo, então, os amplificadores. Aqui é a casa de máquinas, nós estamos ainda com tudo desligado antes da festa, daqui a pouco eu vou ligar e trago mais informações para vocês. Mas então o sinal desce do palco, vem para a mesa, vou abrir daqui a pouco. E aqui são os processadores que eu estou utilizando. Então eu estou usando o primeiro para fazer PA. Então todo PA está aqui, os lines. Aqui eu estou fazendo front. E estou fazendo umas caixinhas que a gente vai usar aqui em cima. Que é essas caixinhas aqui, a gente vai deixar de retorno para a gente aqui dentro. Geralmente não se usa, mas resolvemos colocar porque a gente gosta muito de música eletrônica. Está sendo processado por esse cara. Aqui está fazendo os subs, então os 6 canais de sub. E esse cara que está fazendo o boot, que está lá em cima, que é o retorno do DJ. As Macrotechs, então, ó, nós temos 12 amplificadores de 12.000, então são as Macrotechs, nós temos 7 peças aqui, e os DBs, que são 5 peças. A empresa Wake pretende ter todos os amplificadores DB, então eles já estão fazendo a troca aos poucos. Então, cada amplificador desse
toca uma torre dessa daqui de caixas. Como essa caixa é um bem de pés com 2 falantes, então eu tenho 6 falantes, né? 3 de um lado e 3 do outro. Então fica 3 num canal, 3 no outro. Então é um 12.000 para fazer cada coluna dessa, né? Que usa o sub 800. E a ideia é usar tudo depois DB 12.000. Por enquanto, a gente tá mesclando Macrotec com eles. Então o que a gente fez, ó? A estrutura de ganho deles é um pouco diferente. Esse aqui a gente não consegue alterar. Ela já veio alterado. Esses dois já veio alterado da fábrica. Isso aqui ainda precisam ser alterados. E esse cara tem processamento interno que a gente consegue mexer também. Mas o que eu fiz? Eu equilibrei todos eles, né? Então por isso que o ganho tá mexido aqui para esse evento. Depois, como ele vai tornar tudo DB, aí a gente vai manter uma estrutura igual para todo mundo. Então eu tô, digamos assim, né? Tem o limite atuando, mas eu tô segurando potência baseado nesse cara e nesse aqui que já foi alterado. Mas a gente vai entregar aí perto dos 80 volts RMS no falante. Ah, chegou o Paulinho, nosso Salvador. E aí, seu gênio? Vamos pro fogo, vamos bater isso. Vamos botar que vai dar certo, ó. Paulinho veio desligar, já ligou o gerador que tá aqui atrás. E quanto é que é o gerador? Tu sabe ali, Paulinho? Eu acho que é 250, 250. Então, ó, ele tá ali atrás, ó. Escondidinho, tá? Um de 250. E o Paulinho agora tá ligando. Ó, isso aqui é o Manpower. Olha aqui que legal, cara. Tudo muito bem acabado. Aqui são a entrada das 3 fases, aterramento. A gente espalhou as malhas de terra por aqui, tá vendo? Os cabeamentos estão tudo ligado aqui atrás. Vamos startar o monstro, hein? Vamos botar esse monstro pra gritar ou não vamos? Vamos agora. Aí, ó. Todos os medidores. Vamos startar. Quero ver quando tiver tudo DB aí, hein, Paulinho? Vai ficar tudo bonito, hein, velho? Bonito, hein? Tudo DB aqui. Logo tudo DB. Vamos? Show de bola. Vamos que vai dar certo. Aqui é a mesa que a gente vai operar. A gente não, Paulinho. Ó, uma Soundcraft. E aí o que acontece? Ó, a gente tem as Matrix. Então o que eu pedi pro Paulinho fazer aqui? Ó? Então as saídas. Então eu tenho o line. Então aqui controla só o volume do line que está entrando no processador dele. Aqui controla então o que está entrando no processador do sub, processador do front e processador lá do delay. Então nós temos esses 4 canais para ter controle independente aqui na mesa. Então não precisa depois ir lá acessar os processadores, né? Eu consigo fazer tudo a partir daqui mesmo. Então tudo isso eu consigo, cara, por exemplo, ó, o canal do delay, eu faço delay direto aqui na mesa, né? Das torres que estão lá no fundo, elas ali, ó. Então eu já faço direto aqui, eu posicionei meu microfone lá no final e a gente fez o atraso, ó. Olha aqui, ó. O Paulinho vai abrir pra gente aqui o delay. Olha lá. Aqui eu consigo fazer o ajuste de delay. Deixa eu só puxar. Deu 86 milissegundos aí, né? Ó, esse aqui é o delay que a gente colocou lá, tá vendo? Aqui então nós temos a torre de delay. Eu já tinha feito essa configuração em outro evento que funcionou muito bem. Então a gente decidiu repetir aqui, ó. Eu tenho então a line. Essa line é um 10 polegadas da Beyma com um driver num guia de ondas, desenvolvido pelo pessoal também da Newbox, né? O sistema todo Newbox, como eu já falei. E aqui sub-aérea, aqui nós temos dois 18 polegadas tocando invertido. Como eles são de neodymium, o conjunto tá para fora para ter uma melhor troca térmicas, tá? Por que eu tô pendurando então, tá? A ideia é o seguinte, ó. Eu poderia ter colocado esses graves no chão, mas aquela quantidade de grave lá que eu tenho no palco, eu fiz um arc, né, para ele abrir um pouco mais, mas eu deixei também um tiro bem longo aqui na pista. Mas o que acontece? Se eu tivesse colocado essa caixa no chão, e eu propositalmente coloquei mais caixa aqui pra gente ter mais grave aqui no fundo, eu poderia atrasar ela, como eu fiz aqui, né, então, ou seja, o som sai do palco enquanto isso aqui tá esperando, tá com delay. Aí depois eles saem junto, tá? Então, ou seja, eu tenho delay nessa caixa para esperar o grave vir de lá. Só que acontece, daqui para cá elas somam, mas elas geram um cancelamento na parte traseira. Então esse público que estaria aqui atrás, iria ter um cancelamento do grave. É basicamente assim que funciona um sistema end-fire. Então o que eu fiz? Primeira coisa, eu subo para não ter acoplamento do solo proposital. Esse sistema aqui, ele tem capacidade de descer até 30 Hz, eu já fiz medição em outros vídeos aí, mas... eu já fiz um high pass mais alto, aqui tá com high pass em 45. Por quê? Porque eu não preciso de tanto sub aqui, eu evito que essa energia encontre tanto solo e aí tento evitar um pouco mais desses problemas que acontecem na traseira. A gente ainda tem um pouquinho de problema, mas é muito pouco. Então, e o benefício que eu tive do ganho para frente
foi muito mais interessante, certo? Então, o que é que a gente faz aqui, ó? O alinhamento eu fiz com o microfone posicionado na frente. Então, primeiro eu fiz o médio, o falante tá mais na frente. Eu botei delay no médio para botar ele para cima do sub e depois botei o delay no drive para botar lá para cima. Então, é como se isso aqui fosse uma coluna única, basicamente um único alto-falante de 3 vias. E a parte de amplificação, então, do delay, ó, tem um processador que recebe sinal lá da mesa para cá, né? E aí toda a parte de amplificação, 7400 fazendo grave, 2.400 fazendo alta e 4.400 fazendo médio, tá? Então ele processa aqui, a gente atravessa o cabo pelo chão que vai lá para outra torre. E esses cabos vêm por aqui, a gente já enterrou eles até lá. Ó, enquanto o Paulinho vai ligando lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz as medições dos subs independentes, ó. Então aqui a resposta do primeiro sub. Então nota, a gente já tem um burstzinho bem carregado ali nos 60 Hz. Eu dei uma equalizada também, botei um pouquinho de energia ali nos 60 Hz, né, que eu acho que fica bem marcante, certo? E a média, teoricamente, então tá acontecendo aqui, né? Ou seja, isso aqui é um ganho, equalização, a média do sistema teoricamente estaria aqui, já lá nos 40 Hz, né? E aí, se a gente for descer um pouquinho mais, a gente pode ver que o sistema, a partir de 40 Hz, vem respondendo. Então, ó, sub 1 é o que está bem aqui no meio, são essas duas caixas que estão aqui no meio. Então, o que acontece? Aí, ó, sub 2, depois aqui, então a resposta bem parecida. A fase quase não atrasa, porque eles estão basicamente no mesmo lugar. Depois, ó, sub 3 já começa a ter um atraso. Aonde está meu microfone, né? Lembra que onde está meu microfone, ele começa a ter um atraso, né? Claramente eles estão se afastando. Depois aí, ó, sub 4, a fase vai atrasando, a resposta mais parecida com um pouquinho menos de SPL. Sub 5, também, ó, já vem atrasado em relação ao microfone. Depois sub 6 está muito atrasado. Lembrando que esses atrasos é por causa da distância em relação a onde está o meu microfone aqui na frente. Eu podia botar delay para trazer tudo para cima e botando delay nas caixas do meio, mas aí eu deixo tudo muito fechado. Aqui a ideia é fazer invertido. Então, ao invés de eu fechar lá no microfone, eu quero abrir. Então eu tenho que fazer o contrário. Então, inevitavelmente, eu atraso mais mesmo. É por isso que eu gero um cancelamento no meio da pista que reduz a pressão, mas aumenta lateralmente. Ó, vamos lá então falar do nosso assunto, que eu acho que é o que você tem interesse aqui nesse vídeo, que é o multiprocessamento, tá? Eu tô conectado via cabo nos processadores, tá? Mas eu podia também estar conectado na Wi-Fi, mas eu vou controlar todos eles a partir do software aqui da DBX. Então eu já tenho todos eles aqui, ó. Eu tenho o do line, o do sub e o do front, tá? Então, por exemplo, a da line aqui, ó, se eu pedir para conectar, eu já tenho aqui. Então eu não estou usando esse canal, né, que é quando eu vou usar o grave dependente, mas ó, os dois falam de médio, esquerda e direita, e os dois falam de agudo, esquerda e direito. Então eu já tenho um bloco de limiter para eles, e ele está recebendo delay, porque o falante está mais na frente, um bloco de limiter só para os drivers. Aqui eu tenho os packing, que eu podia também juntar isso tudo, né, é só clicar em configure, clicar aqui e pedir para linkar, da mesma forma que eu posso clicar aqui e pedir para linkar também, se eu quiser eles linkados. Mas a gente sabe que... Olha aí, gente. Olha, a gente sabe que às vezes precisa de equalização diferente, né, das torres. Então ele vai linkar agora aqui, tá salvando, mas eu acabo precisando de equalização distinta. Eu não faço, mas se for preciso a gente tem aqui ela distinta. Deixa ele terminar de carregar aqui. Então eu fiz para você ver como é que linka. Então eu tenho os crossovers aqui, né, que também poderia linkar e tal.
E nesse caso tá entrando independente canal A e B. Então, ou seja, o primeiro processador fazendo line, tá? O segundo processador então que faz sub é esse daqui. Vou pedir para conectar. Então do mesmo jeito eu recebo sinal. Nesse caso aqui todo mundo fica somado e eu tenho, ó, sub 1, 2, 3. E aqui são os delays distintos que eu falei para vocês que a gente tem. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no delay, ó, tá aqui todos os delays que eu coloco para a gente fazer o arco elétrico deles, tá? Então aqui eu tenho entrada, tenho grupo e tenho as saídas dele para fazer processamento, certo? Então mesma coisa, ó, pack eu faço geral para todos eles e limite eu faço geral para todos eles. Aqui o crossover eu acabei não linkando, mas é basicamente o mesmo. O que é que eu faço? Eu faço o crossover aqui do primeiro, tá ele aqui, ó. Opa, deixa eu liberar. Então tá aqui a parte de crossover que eu fiz, de 40, aqui tá em 125 ainda, porque a gente tá experimentando esse kick. Geralmente a gente usa 100, mas eu tô experimentando isso daqui. E aí o que eu posso fazer? Eu venho aqui no canal, ó, clico com o botão direito e posso pedir para copiar essa configuração. Esse é um recurso que você pode fazer no DBX e aí depois você sai colando na outra. Então eu colo aqui, colo na outra, então eu posso sair colando e eu levo essa configuração junto. E aí depois a gente tem aqui outro processador, que é como eu falei, que ele está fazendo o front, são essas caixas que estão aqui em cima, ó. Aí faz as nossas caixinhas também, que já estão lá, ó. O Pedro aí, valeu. Né? E esse outro processador vai fazer o boot. Então, isso seria o multiprocessamento, né? Eu recebo o sinal do LR que sai da mesa. Nesse caso aqui eu recebo mais do que isso, eu mostrei para vocês agora há pouco. Jogo para todos esses processadores para poder controlar todo esse sistema aqui. É isso aí, gente. Ó, vou encerrar antes que a festa comece, porque eu consigo falar com vocês. Mas, ó, olha a equipe pesada aqui da Wake. Agradecer a galera toda que nos apoiou. Foda demais. Ó, sem essa galera aqui, impossível fazer o traballo aqui. Sucesso da garantia pra essa galera. O Gênio também tava foda, hein? Esquece. Parabéns, Gênio. Ó, Animal, top. vamos que vai dar certo, galera. Valeu, segura. Thank you.